Vamos ao nosso bingo da mesagem daqui da Corda para Cuspir. Vamos lá, número 56, 42, menos 10, 3,54922, 171. Bingo! Acorda para cuspir marcar na tua cartela, sangue bom! O Acorde está voltando com tudo e já ancorado a novos projetos aí da JR Media Makers para vocês, beleza? Inscrevam-se no nosso canal, deixem lá o seu joinha, apoiem a nossa causa se vocês estão curtindo desde já, beleza? Estamos chegando aqui no final de ano, e final de ano é sempre aquela coisa: Natal, ceia de família, panetone, show do Roberto Carlos, Fuvest e, como sempre, a Mega da Virada. E aquela esperança que todo mundo tem de tentar melhorar a sua vida ficando milionário. $100.000. Mulheres, automóvel. Mulheres, iate. Mulheres, mansões. Mulheres. Sonho de poder pagar suas dívidas, ter lá casa com piscina, um monte de carro do ano e fazendo uma presa por aí, né, para poder se livrar da pobreza na qual nasceu e cresceu, etc. Mas será que esta é mesmo a melhor solução ou a melhor esperança? Será que não está havendo uma maneira de se brincar com a esperança das pessoas dessa forma? Pois bem, nós então vamos abordar aqui este fenômeno das loterias e darmos então 6 motivos para você não apostar na Mega da Virada. Mas não significa necessariamente uma forma de denegrir a loteria em si, mas fazer as pessoas pensarem: será que existem outras maneiras de melhorar a vida sem ser recorrendo a loterias? Pois bem, vamos lá então, vem com a gente que nessa matéria a gente passou de ano, beleza? Motivo 1. As chances de ganhar são muito diminutas. Vamos trabalhar então um mundo ideal onde não haja suspeita de fraude nas loterias, porque a parte das fraudes nós vamos abordar posteriormente. Mas então, segundo os dados da própria Caixa Econômica, para você ganhar então a Mega da Virada ou mesmo qualquer outra Mega Sena com apenas uma aposta, se trata de uma chance entre aproximadamente 50 milhões e 63 mil. Sabe o que isso significa? Significa a mesma coisa que você ser atingido por 25 raios. Nem o para-raio do seu prédio, do seu apartamento onde você mora, tem isso. Podemos aumentar então essas estatísticas? Podemos melhorar um pouco. Vamos supor, para você ser atingido por um raio, a chance é de 1 em cada 2 milhões. O que valeria em você participar tipo com 25 apostas em um bolão profissional? Como esses bolões que a galera faz na firma, etc, etc. Podemos aumentar então essas estatísticas? Podemos, claro que podemos. Podemos então fazer, sei lá, as apostas com os limites máximos de números, seriam 15 números de 60 a serem escolhidos, e uma aposta dessas custaria aí cerca de R$17.500, ok? De fato, há pessoas que fazem essas apostas, que depositam esse dinheiro sabendo que não vão ter esse retorno. É interessante se pensar, porque assim, aqui no Brasil, a média de remuneração, por exemplo, só em São Paulo, de um profissional com nível superior, é de mais ou menos R$5.000. Então você tem gente que está disposta a gastar mais do que 3 vezes, mais do que o triplo deste valor. E gastar sim, é um dinheiro que é jogado fora, né? Sabe que não vai voltar até segunda ordem. Segundo motivo, as suspeitas de fraude. Pois bem, não denegrindo as entidades que fazem a loteria no geral, mas de fato já temos na história da loteria brasileira e também do exterior casos de fraude. Ok? Por exemplo, o Totobola, que é tão citado, uma loteria um pouco mais antiga, mas que estava funcionando até pouco tempo no Paraná e também estava funcionando em Portugal. No caso do Totobola, as apostas eram pré-gravadas. Olha só, isso já dá uma margem de suspeita. Por quê? O Ministério Público investigou, por exemplo, o Totobola paranaense e descobriu que com esses sorteios pré-gravados havia uma condição de se manipular os resultados dos sorteios, de forma a forçar acumulações ou mesmo permitir que determinados laranjas pudessem fazer apostas fora de hora que levassem esse dinheiro acumulado. Ou seja, havia uma maneira de se lavar dinheiro ilícito dentro das loterias. A lavagem de dinheiro é outra parte que nós iremos abordar posteriormente. Mas aí, então, o Ministério Público abordou e já mudou as regras desses sorteios. De fato, a Caixa Econômica trabalha com um sorteio mais interessante, né? Por exemplo, não há possibilidade das bolas com pesos adulterados, que era uma coisa que ocorria, por exemplo, nos anos 60, 70, e que agora é uma forma de fraude que já está datada, né? Porque alguns auditores já aprenderam a pegar essa coisa das bolas com pesos adulterados, né? E havia também uma maneira de se, inclusive, descobrir onde estavam esses bilhetes premiados e recolhê-los posteriormente.
Nós vamos deixar os links para as matérias para vocês conferirem aqui na descrição do vídeo e entenderem com mais afinco essa situação. Fora isso, existem outras teorias que correm também na internet, por exemplo, a teoria dos eletroímãs, né? Bolas que tenham aí eletroímãs dentro delas, né, e que, por exemplo, você ativa uma determinada frequência e aí por mais que o globo esteja rodando lá, vai ter sempre aquela bola que você apertou o botão, ela vai ser puxada. Apertou o botão para puxar a bola 20 vai descer do nada e vai ser escolhida como uma sorteada. Quem assistiu também, por exemplo, Mr. M, sabe que um dos truques muito usados pelos mágicos são os jogos de espelhos. E tem gente levantando suspeitas também sobre esses globos atuais da caixa, que eles são meio espelhados, então dá pra você ter a ilusão de que a bola está vindo de cima, no caso onde está o globo, o sorteador, e na verdade ela pode estar vindo de baixo. Então é algo que requer muito mais atenção para se verificar, tá ok? No vídeo aqui a gente vai ver melhor isso daí. Temos outros casos de escândalos relativos a apostas, principalmente, por exemplo, o caso das apostas esportivas, né? Por exemplo, já nos anos 80, nós tivemos o escândalo da loteca, que foi denunciado pelo Placar, etc. O caso dos jogadores que eram pagos para, tipo, simular contusões e inventar desculpas para não jogar ou jogar mal, assim, e falhar nas suas posições. Então, tinha casos de jogadores que recebiam por fora para fechar com grupos de apostas profissionais e provocar, então, as chamadas zebras dentro da loteria esportiva. Fora outros jogos que, por exemplo, você vai ver o jogo, sei lá, de Pirambu contra o Asa de Arapiraca, sei lá. É um jogo que quase ninguém está assistindo e aí ele não está sendo transmitido pela TV, só pelo rádio, então haverá sim uma grande chance desse jogo estar sendo manipulado. Mas será que essas coisas que ocorreram nos anos 80 não estão ocorrendo atualmente? Vamos lembrar que recentemente estamos tendo um fenômeno da volta dos sites de apostas, como por exemplo o Sporting Bet. E esses sites estão começando a bombar de novo, inclusive com propaganda dentro dos próprios jogos. Você tem lá o Sporting Bet lá sendo anunciado lá. Então será que tem uma possibilidade de manipulação ou zebra dentro dessa loteria? Ou seja, se há dentro da loteria esportiva, como pode não haver também dentro de uma loteria comum? São algumas, se vocês pesquisarem bem na internet, nós vamos deixar aqui os links, mas tem muitas teorias da conspiração. Agora cabe você ler e analisar criticamente e ver se elas procedem ou não. Motivo 3. Temos muitas dificuldades de acompanhamento antecipado dos sorteios. Então a Caixa tem um sistema, por exemplo, de sorteios ao vivo, feitos em estúdio ou nos chamados caminhões da sorte. Só que se você for ver no site, tem sempre como você saber onde foi feito o sorteio atual, mas nunca tem como você saber onde vai ser o próximo paradeiro do caminhão da sorte. Então, se o caminhão da sorte vier, por exemplo, para Osasco ou para Barueri, não tem como você saber pela internet para você ir lá e acompanhar o sorteio ao vivo e ver com seus próprios olhos. Inclusive se tornar um auditor popular. Não há informações como você se tornar um auditor popular. Então, se você é uma pessoa que gosta de apostar, para não dizer, por exemplo, que sei lá, que você é um viciado em jogo, né, porque aí seria um termo pejorativo, você quer saber onde está o caminhão da sorte, você não tem direito como saber, essas informações não estão transparentes. Para você ir lá, inclusive, e aferir, tipo, com seus próprios métodos, se todas as suspeitas de fraude no sorteio não procedem. Entendeu? Você ir lá, verificar o peso das bolas, verificar o funcionamento dos globos, tudo certinho para todo mundo conferir antes de que seja feito o sorteio. Há uma certa falta de transparência nesse ponto. Há uma transparência, mas ainda se faltam mais informações para que todo mundo garanta que o sorteio seja de fato um sorteio. Motivo 4. Então, vamos lá retomar os motivos. Você está disposto a apostar uma grana num sorteio muito difícil de ser premiado? Não há suspeitas de fraude nos outros sorteios e não há suspeitas de fraude nesse. Então você decidiu apostar. E vamos supor que nessa aposta você ganhou. Mesmo que seja um prêmio, não precisa ser, sei lá, mega, mas por exemplo uma quina em que você já recebe lá os seus 30, 40 mil reais. Olha que interessante. O canal do Otário chegou a levantar com a Caixa Econômica a possibilidade do registro do CPF do apostador ser feito no ato da aposta. E não há isso. O que há é um bloquete na parte do verso da aposta, onde você coloca o seu próprio CPF ou o CPF das pessoas que apostaram. Quer dizer, você pode comprar uma aposta com CPF em branco. E aí, você tem essa questão da má-fé. Na verdade, o prazo para você comparecer à agência é de 90 dias. Mas a partir do momento que você compareceu na agência, o prazo para você ter o prêmio nas mãos é de 3 dias. Ou seja, nesses 3 dias, o bilhete da aposta pode estar, por exemplo, com o gerente. E se for um gerente de má-fé, sei lá que ele pode tentar fazer?
Ah, ele pode, sei lá, por exemplo, se ele tiver um esquema com uma galera que queira lavar um dinheiro ilícito, por exemplo, um dinheiro do tráfico ou de sonegação de impostos, ele pode chegar e tipo, então, é o seguinte, você ganhou aqui um prêmio de 40 mil reais, mas eu te dou 45, 50 mil para você não preencher aqui com seu CPF. E aí a gente entrega depois. Então tem casos de fato que já foram, existem assim muitas reportagens sobre a corrupção no Brasil que mostram isso, como é feita a lavagem de dinheiro feita através de bilhetes de loterias. E até agora não foram tomadas medidas reais para se coibir isso, ou seja, são possibilidades que ainda estão em aberto. Motivo 5. Então, você decidiu apostar numa loteria que tem poucas possibilidades de ganhar, não há fraudes, você conseguiu acompanhar, o sorteio foi feito e você ganhou, o gerente tem boa fé, ele entregou o dinheiro honestamente e você tá lá com o dinheiro na mão. Putz, e agora? O que eu faço com tanto dinheiro? Sei lá, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 70 milhões. Muitas pessoas se perguntam no seu dia a dia, mas se você ganhasse esse dinheiro, se eu ganhasse esse dinheiro, o que eu faria? Nossa, eu compraria carro esportivo, compraria casa com piscina, viajaria o mundo, faria uns negócios meio loucos aí, faria empreendimento e tal. E na verdade onde você vê que o real não tem tanto a ver com o ideal assim. Por quê? Vamos supor que você não consiga nem guardar esse segredo, tipo você revela ele pra alguém, sei lá, você revela ele pra sua irmã, pro seu melhor amigo, pra sua mãe, ou pro seu pai, ou só pra sua esposa, só pra um deles. Mas essa pessoa vai guardar o seu segredo, entre aspas, não o seu dinheiro, vai guardar o seu segredo. O que ela pode fazer com isso? Será que ela vai sempre recorrer a você na hora de alguma dificuldade dela ou de outra pessoa mais próxima? Será que ela vai te chantagear por causa disso? Vai te pressionar? Entendeu? Então você vai ter muita dificuldade em guardar segredo, porque você vai estar sempre sofrendo uma pressão. Por quê? Porque é você quem está com dinheiro. Ainda mais nos momentos de crise. Sempre que tiver uma crise, um homem passando por dificuldade, não está conseguindo parcelar a dívida, vai recorrer a quem? A você, porque você tem esse dinheiro que você conseguiu praticamente de graça, né? Porque você apostou na loteria lá e ganhou. Então você vai acabar sendo o banco privado dessas pessoas. E se forem pessoas ainda mais mal intencionadas, podem haver, por exemplo, o risco de sequestros, propostas de falsos negócios. Olha, eu tô com uma padaria aqui, mas se você comprar essa máquina, essa outra, a outra deu pau, precisa fazer manutenção, não sei o que. E já começa aquelas histórias de você fazer sistemas superfaturados para desviar esse dinheiro, ou seja, você vai ver esse dinheiro sendo drenado aos poucos e não vai perceber. Fora isso, você pode acabar se permitindo coisas, sei lá, participar de leilões, entendeu? Tipo, eu queria um autógrafo do Michael Jackson lá, e aí você vai participar de um leilão, vai ter tipo R$1 milhão num autógrafo do Michael Jackson, meu. Tem gente que acaba perdendo a cabeça, não sabe fazer com tanto dinheiro. Fora que existe um outro período que é praticamente invisível, muita gente não percebe, porque inclusive são poucas pessoas que estão habituadas com ele no seu dia a dia, que é o quê? O imposto de renda. Tem pessoas que ganham pouco a ponto de não recolher imposto de renda na fonte, ou trabalham no sistema informal. Então, por conta disso, não sabem como é lidar com o imposto de renda. E aí, quando você tem um dinheiro que foi ganho de uma aposta, vai ter um imposto de renda retido nele, e depois no ano que vem vai ter outro dinheiro que vai ser drenado pela Receita, e outro. Ou seja, se você ficar com esse dinheiro parado 4 anos numa poupança ou numa conta corrente, esse dinheiro simplesmente vai sendo drenado aos poucos, você vai ter menos da metade. Porque só os impostos foram comendo esse dinheiro aos poucos. E aí você não vai saber administrar, porque nunca soube lidar com tanto dinheiro. Então eu vou passar isso agora para um contador. E se esse contador for de má fé também e começar a manipular os balancetes lá para conseguir drenar uma grana? E se ele começar a cobrar mais ainda do que deveria porque ele está guardando o seu segredo? E aí, como é que faz? Será que você vai saber lidar com tudo isso? Então, no final das contas, antes de se perguntar o que você faria com esse dinheiro materialmente, eu te digo, pergunte-se primeiro, o que você não faria com esse dinheiro? Entendeu? Pense primeiro em como administrá-lo e não simplesmente como gastá-lo. Motivo 6. Você fez uma aposta com baixa possibilidade de ganho, não teve fraude, conseguiu acompanhar, ganhou o sorteio e o gerente foi honesto e você conseguiu inclusive guardar esse dinheiro e aprendeu a administrá-lo corretamente. Uma coisa que alguns apostadores têm feito, e na verdade existe assim um consenso em alguns fóruns da web que assim não existe ganhador de loteria. Por quê? Porque se a partir voltando ao motivo 5, se você
ganhou esse dinheiro, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer de conta que não ganhou. Por quê? Porque se você sabe que ganhou, você acaba revelando para alguém. E as pessoas vão sempre assim, inclusive se você não revelar, as pessoas vão começar a suspeitar que você teve uma ascensão muito brusca. Ah, de repente ele está de carro novo, e está de casa nova, e ajudou fulano, e ajudou Beltrano, e decidiu viajar, e as pessoas vão suspeitar. Ou seja, existem ganhadores que decidiram, reinventar a própria identidade. Sabe, pessoas que, trocaram de nome, de país, que se dedicaram tempo para poder estudar sobre como administrar melhor o dinheiro, onde investir, como continuar ganhando dinheiro pela loteria ou sem ela, etc, etc. E sabe com o que essas pessoas mais sofrem? Elas sofrem com, por exemplo, a saudade da família, dos amigos, das pessoas que se importavam mais com quem ela era de verdade, quando ela estava nos tempos do nada, sabe? Quando ela não tinha aquela fartura toda. E aí, como é que vai ser a vida daqui pra frente? Será que você conseguiria, reinventar totalmente a sua identidade? Pois bem, então depois dessas 6 análises, desses 6 motivos, nós chegamos então a uma conclusão. De fato, ainda tem muitas pessoas que apostam nessa esperança de mudar a vida. Então a loteria acaba atuando como se fosse uma espécie de segundo dízimo do cristão comum. Porque todo mundo, assim, sei lá, muita gente fica fazendo promessa. Ah, se Deus me abençoar, então eu vou conseguir ganhar esse prêmio na loteria. E é engraçado, né? Porque, por exemplo, na mitologia grega antiga, nós tínhamos a deusa Fortuna, né? A roda da fortuna que colocava as pessoas ora um tempo no alto, ora outra parte embaixo. Então você estava lá sempre rodando e rodando e rodando. Então é muito engraçado você estar orando para um Deus cristão aqui no Brasil, mas buscando a bênção de uma deusa pagã, de um panteão politeísta, né? No caso daqui da relação que nós brasileiros temos com a loteria, né? E nós temos uma relação muito estreita. Vide, por exemplo, o jogo do bicho, né? Que é uma loteria popular, extraoficial, considerada, entre aspas, contravenção, mas, porém, você tem sites, você tem jornais, né? Você tem que anunciam os resultados do jogo do bicho, e inclusive tem lá aqueles livros dos sonhos, em que, olha, se você sonhou com cadeira, tem que jogar no burro, sei lá, se você sonhou com o vibrador, tem que jogar na borboleta, etc, etc. Mas no final das contas, este dízimo pagão acaba servindo como uma espécie de sedativo da incapacidade, porque no fundo, ganhar dinheiro, mesmo você trabalhando ou não, depende de uma capacidade de saber administrá-lo muito bem. E não são todas as pessoas que conseguem desenvolver isso. Mesmo nós, pessoas comuns, como eu, você, poxa vida, quem de nós realmente nasceu rico e mesmo tendo nascido rico aprendeu a administrar corretamente esses bens, esse dinheiro através da família, através de uma boa educação, inclusive educação financeira, né? São poucas as pessoas que têm esta oportunidade e isso acaba aumentando ainda mais o nosso gap de desigualdade social, principalmente aqui no Brasil. No final das contas, a loteria tem um objetivo até nobre, porque boa parte do dinheiro arrecadado pelas loterias da Caixa vai para o FIES, vai para o Ministério dos Esportes, ajuda a financiar, por exemplo, os atletas que vão competir nas Olimpíadas, boa parte do patrocínio público, né, porque esses atletas também têm que buscar patrocínio privado, acaba vindo, por exemplo, do dinheiro das loterias. Então, no final das contas, ainda acaba sendo um dinheiro que não é tão mal investido assim, né? Porém, é aquela história, né? E se você tem a questão das suspeitas de fraude? Ah, mas é fiscalizado. Mas quem fiscaliza os fiscais, né? Poxa, por que hoje as profissões aqui no Brasil relativas à fiscalização são tão procuradas? Será que é só pela necessidade da integridade do cumprimento das leis? Ou será que tem algo a ver com a nossa malandragem cotidiana, ganhar o dinheiro extra por fora com propina, etc, etc? Então a gente decide aqui, olha, não tem jeito. O melhor jeito de enriquecer é trabalhar, estudar, empreender, negociar e inovar. Porque pelo menos dessas formas, todo mundo acompanha. E não crescem tantos olhos assim. Além do fato de que você vai aprendendo conjuntamente como conseguir dinheiro e como administrá-lo e aplicá-lo corretamente. É difícil, não é todo mundo consegue, mas tipo, se você tiver um tempo livre na sua vida, sei que tempo livre é aquela coisa mais chata, né? Porque você, sei lá, tem família, tem amigos, tem lazer, tem internet, memes, vídeo viral de WhatsApp, vazamento de nudes no Snapchat, o caralho a 4, né? Mas, olha, se você tiver um tempo que você possa dizer, eu vou dedicar esse tempo pra mim,
dedique para isso, dedique para focar nesses 5 objetivos, tá ok? Trabalhar, estudar, empreender, negociar e inovar. E lembre-se, existe uma grande diferença entre você exercer um emprego e desenvolver um trabalho, ok? São coisas que nós veremos futuramente em outros projetos daqui da nossa JR Media Makers. E olha, fiquem espertos, viu? Já teremos novas ideias em mente, colocaremos essas ideias na prática e 2017 será um ano de muitas realizações, muito esclarecimento e muito conteúdo importante no meio deste mar de lixo que tem permeado a internet nesses últimos tempos. Sigam o nosso canal, compartilhem, curtem, comentem, como com farinha. Vem todo mundo com a gente que nessa matéria a gente passou o dia, beleza? Forte abraços, todo mundo acordado aí no cotidiano, beleza? Valeu!